Alô Planeta Terra, alô Brasil, mais um Jogando Conversa Dentro nessa quinta-feira, dia 13 de março de 2025, 20 horas em ponto. Eu pulei o Jogando Conversa Dentro da semana passada porque eu estava fazendo o curso de alinhamento energético no Carnaval, lá no Monte Caruná. Eu falei disso na terça-feira na Roda de Cura, foi maravilhoso como sempre. O Monte Caruná é um lugar muito especial. Eu sou suspeitíssimo para falar porque eu conheço aquele lugar desde quando não tinha nada. Partido Alferes é o maior produtor de tomate do estado. É uma região coberta de agrotóxico. Não tem uma família de agricultores que não tenha um caso de doença na família, morte, câncer, enfim, né, onde tem a festa do tomate. E há 40 anos atrás, um casal comprou aquele terreno e hoje é um oásis de floresta que foi toda reflorestada pelo Dr. Antônio Carvalho, o pai do Ricardo, que é quem toma conta hoje, uma família que eu sou amigo há mais de 40 anos. Então eu tenho uma relação muito próxima com esse lugar, com essas pessoas. E há 15 anos eu dei o meu 15º ano de curso no Carnaval de alinhamento energético lá no Monte Caruná. O ano que vem eu vou estar dando meu 16º ano e vou estar comemorando 70 anos e 30 anos que eu trabalho com gente como professor e terapeuta. Então, eu costumo falar que é a cereja do meu bolo. É o único curso de alinhamento energético imersivo, residente, que eu dou durante o ano. E é muito precioso poder aprender esse trabalho nesse sistema residente. Eu dou muito curso intensivo não residente e dou muito curso extensivo, basicamente no Rio de Janeiro, porque eu moro no estado do Rio. Mas um curso intensivo residente é muito apaixonante, principalmente quando é num lugar como Monte Caruná. Então fica ligado, o ano que vem eu vou estar lá de novo. É um curso super bacana, são 10 dias que a gente fica morando juntos e muita gente que vai para se tornar terapeuta, para fazer transição de carreira, muita gente já é terapeuta e vai fazer o curso para aprender uma técnica extremamente interessante e potente como alinhamento energético. Muita gente vai que não vai usar a técnica, mas vai para desenvolver o canal sensitivo, para poder utilizar em terapia. E muita gente vai para passar os 9 dias, os 10 dias, 9 para 10 dias, são 9 dias e meio, de trabalho terapêutico. Então é bastante bacana, é super gratificante estar lá, muito bom, bom demais. Eu passo o ano inteiro sonhando com esses 10 dias no Monte Caruná. É muito bom. Então, gente, falar um pouquinho, né? Eu vou continuar mantendo mais ou menos, trazer aqui na quinta-feira o tema de terça-feira. Porque terça-feira a gente vai trabalhar terapeuticamente. Aqui a gente vai filosofar, né? Vamos falar de terapia, espiritualidade, filosofias, né? Aquilo que eu falo, jogar titicas de luz no ventilador. E o tema da terça-feira foi o que atrapalha a nossa meditação e o nosso relaxamento. O que atrapalha a gente meditar quando a gente tenta meditar? O que atrapalha não só a gente aprender a fazer relaxamento convencional, deitar e fazer um relaxamento autoguiado. O que atrapalha isso? E o que atrapalha a gente relaxar no dia a dia? Né? O que está por trás desse processo onde a gente acaba fazendo ansiedade, acaba fazendo pânico, acaba fazendo estresse, acaba fazendo depressão, né? Coisas diferentes, acaba fazendo angústia demais. Isso vem de algum lugar. Claro, vamos aqui, sem nenhuma pretensão de dar resposta, né? Aliás, uma das coisas bacanas que eu aprendi com a psicanálise foi que talvez seja tão ou mais importante do que ter resposta é ir aprimorando as perguntas. Isso é de uma riqueza fantástica. E
isso eu só tenho aprendido até de pouco tempo para cá, a arte de melhorar a qualidade das perguntas. Então, trazer aqui, né, dentro dessa proposta de abrir, né, reflexão, sem nenhuma intenção de convencer ninguém, ou ter razão, ou ser verdade, né? Quem me conhece já sabe que eu não circulo por essa área. Mas eu estava aqui, né, eu sempre fico no estado de atenção flutuante antes da terça e da quinta das lives, para sentir o tema, para sentir a vibe, né, para sentir a energia da história, e às vezes e também para deixar um tema cair no meu colo. Ou, né, a via de abordar o tema, que também é uma coisa importante. E eu queria, né, o que veio para mim assim hoje foi, e acabou a luz, ó. Aqui é impressionante, gente. Não depende mais, voltou a luz. Não depende mais de chover para acabar a luz na roça, não. Agora acaba a luz direto, a Light realmente eu acho que é uma empresa que está numa situação bastante ruim. Mas eu acho que isso é no Brasil todo. E aí me ocorreu pegar emprestado uma área que eu conheço bastante bem, porque eu estudei muito e eu dei aula disso em formação de instrutores de yoga, que era a psicologia do yoga, e pegar um pouquinho, né, de como o yoga, a Vedanta, estrutura essa psicologia, para a gente poder ir abrindo um pouco esse espinheiro, né, das nossas dores e dos mistérios, né, dos desconhecidos. A gente tem um inconsciente, que é uma dimensão muito grande da gente. E a psicologia hindu tem uma forma muito simples de abordar, num primeiro momento, a construção, vamos colocar assim, a estruturação do psiquismo, a construção do pensamento. E eu queria abordar 2 pontos e fazer um link aqui, né? Uma coisa que vem da psicologia do yoga, uma coisa que vem de algum lugar, que eu não me lembro mais de onde é que eu pesquei, mas que eu uso muito nos meus cursos e nas terças-feiras, para conceituar o que é um corpo de dor. Dentro da psicologia hindu, quando a gente entra em contato com alguma coisa, automaticamente, isso é automático, isso vem de uma parte do psiquismo que se chama Buddhi. Buddhi é a fronteira do inconsciente aonde a gente faz escolhas, né? Usando um termo hindu, é a área do discernimento, onde a gente discrimina, não discrimina no sentido pejorativo de preconceito, mas onde a gente discerne, onde a gente faz escolhas. Escolhas acontecem no nível consciente e no nível inconsciente. Então, tudo que a gente entra em contato é muito interessante. Tem 2 aferições, a do corpo mental e do corpo emocional. A aferição do corpo mental é que tudo que a gente entra em contato, se a gente vê uma forma, automaticamente o psiquismo dá um nome. Isso chama Rupa, Nama. Rupa é a forma, Nama é o nome. Se a gente entra em contato com um nome, automaticamente vem na mente a forma. Então, Namarupa é a forma da aferição do corpo mental. Claro que eu estou sendo genérico, tá? E não tem como não ser aqui. E a aferição do corpo mental é Raga Dvesha. Isso que eu estou dando nome e forma é agradável ou desagradável? Causa prazer ou causa dor? Causa conforto ou desconforto? É bom ou ruim? Essa é a aferição do corpo emocional. Essas 2 aferições, a aferição do corpo mental, né, o Namarupa, nome e forma, e a aferição do corpo emocional, Raga Dvesha, confortável, desconfortável, prazeroso, desprazeroso, né, é o que empreende a nossa alma, vamos colocar assim. É o que prende a gente na dualidade. O que prende a gente na roda do samsara, usando um termo budista, né, a roda das reencarnações, esse nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. O que mantém a gente preso, né, nas teias do karma, né, dessa lei de causa e efeito, que é quase uma conta de banco de receita e despesa, que mantém a gente preso numa economia.
basicamente é isso aí. Claro que é muito mais complexo, né? Vamos aqui dar umas pinceladas, né? Mas isso é muito importante, né? Isso é um funil. Isso é um funil que transforma o absoluto em relativo, que transforma o universal em individual, é o que transforma o concreto, o abstrato em concreto, né? A gente apreende através dos 5 sentidos a vida, né? Em relação ao que vem de fora, e o que vem de dentro não é muito diferente. Se vem forma, a gente tem um nome automaticamente. Se tem um nome, a gente dá uma forma. E automaticamente vem a outra aferição. É prazeroso ou não? É confortável ou não? É agradável ou não? Provoca sofrimento ou prazer? E isso fica mantendo a gente encarcerado, né? Blindado, encapsulado, né? Nesses pares de opostos, né? Nessa dualidade, nesse ping-pong energético, psicológico, emocional, né? Vivencial, que é todo o universo. O universo é todo bipolar, né? Os chineses chamaram de yin e yang, essa bipolaridade do universo. Então, vamos colocar isso aí como talvez uma das sementes, né? Que trabalham na estruturação do nosso psiquismo, que trabalham na construção do nosso sistema de crenças, dos nossos sistemas de crenças, da nossa visão de mundo, porque é claro que essa aferição, né, de Raga Dvesha e de Namarupa, a aferição emocional, a aferição mental, né, estão muito, basicamente, determinadas por experiências do passado. O que determina se uma coisa é ruim ou boa são experiências passadas que a gente teve com aquilo, na maior parte das vezes. Então isso fica meio encapsulando a gente, né? Em padrões de aferição, muito vinculados com o nosso passado. Vou pular aqui para a gente fazer uma ponte de alguma forma, porque tem também 2 aferições. Meus alunos de alinhamento conhecem bem isso, porque eu falo bastante isso no curso e falo na terça-feira. Tudo o que a gente acessa, tudo que a gente vive, tudo, 100% de absolutamente tudo o que a gente vive, gera 2 efeitos. Uma aferição mental e uma aferição emocional. Depois a gente faz uma ponte com aquilo lá. O que eu senti com a experiência? É a aferição emocional. O que eu senti com o que eu vivi? Né? Lembrando que sentir é corporal. E que sentir, por ser corporal, é a única coisa na gente que está sempre no presente. Depois vem a aferição mental do evento, de 100% de todos os eventos. Né? O que eu senti com a experiência, que é a aferição do corpo emocional, e como eu suponho que essa experiência foi. O que eu suponho que ela foi? Qual foi a leitura que eu tive? Qual foi o entendimento que eu tive sobre aquilo que eu vivi? Que é a aferição do corpo mental. Se aquilo que eu vivi, eu dei conta, né? Se eu, enfim, entendi, aprendi, transformei, capitalizei aquilo evolutivamente de alguma forma, né? Aquilo se incorpora, se agrega na expansão de quem eu sou. Se eu não dei conta, se eu não consegui, ou não pude, ou não soube, ou em alguma instância não quis curar, resolver, integrar, melhorar, aprender, mudar, aquilo fica morando na gente, como sofrimento. Né? Essas 2 aferições juntas, a aferição mental, a aferição emocional, o sentido da experiência, e a aferição mental, né? A leitura que a gente fez, como a gente supõe que aquilo foi, isso junto forma o que em alinhamento energético a gente chama de um corpo de dor. Né? Em outras terapias, no psicotranse, na apometria, se chama subpersonalidade. São unidades experienciais, vivenciais em sofrimento.
justamente porque a gente não conseguiu, não pôde, não soube ou não quis dar conta, curar, resolver, melhorar, capitalizar evolutivamente aquilo. Então, tudo que está nessa esfera fica morando na gente como sofrimento, né? É claro que eu estou generalizando, falando de novo. O sofrimento, entre outras coisas, mas eu acho que isso é muito importante, é muito basicão. Uma das funções mais importantes do sofrimento é funcionar como um sinalizador. A nossa tristeza, medo, raiva, angústia, ansiedade, baixa autoestima, menos-valia e o que quer que seja, né? Geralmente, né, em sua grande maioria, são luzes amarelas ou vermelhas, né? Isso vale para muitas somatizações também, de questões do passado que a gente não resolveu. Então, uma das formas que o mundo, a vida, a criação, Deus, o sistema, o campo, como você quiser chamar, tem para informar para a gente que a gente tem pendências no nosso campo, na nossa história, considerando inclusive e principalmente que a gente tem uma dimensão inconsciente gigante, gigante. Então, uma das formas que a vida tem de manter vivas essas pendências, né? Manter vivas as experiências que a gente viveu, que a gente co-criou, que a gente co-atraiu, né? Que o eu superior da gente, que Deus, a vida, colocou no nosso caminho para a gente exercitar, mas a gente não conseguiu, ou não pôde, ou não soube, ou não quis. Isso vale para experiências que aconteceram nessa vida, isso vale para experiências que aconteceram em vidas passadas, isso vale para experiências que aconteceram em gerações passadas, que não têm necessariamente uma relação com a questão kármica das reencarnações. Isso é uma questão mais morfogenética. Mas uma das coisas que a vida, a criação, o universo, em sua estrutura eminentemente autorreguladora, não suporta é pendência. Então, repito, tudo aquilo que a gente viveu e que não se incorporou como expansão da gente, como aprendizado, como expansão mesmo, né, evolução, né, fica numa lista de pendências. A gente dorme na cama com uma lista imensa de pendências, a maior parte delas no nível inconsciente. Só que o campo, o sistema, a vida não está nem aí para consciente e inconsciente, né? É claro que a vida considera o inconsciente, mas não se importa se para a gente é inconsciente. O que importa é que existe um desequilíbrio, esse desequilíbrio precisa ser reequilibrado, porque a natureza autorreguladora de toda a vida, né, do nível subatômico às grandes galáxias, é uma das características inerentes à vida, à criação, ao universo, à existência. Então, o sofrimento vai ficar morando em nós, né, como uma forma sinalizadora. Só que a gente não aprendeu nada disso, né? A gente continua lidando com isso como se fosse culpa da gente, culpa de alguém, como se fosse Deus castigando, como se fosse Satanás, como se fosse azar ou como se fosse acaso. Eu, como não acredito nem em acaso, nem em azar, nem em Satanás, nem em Deus castiga, nem em culpa de ninguém, eu acredito num universo que é uma teia inteligente, consciente, gerenciada por leis, né? A lei do karma é uma delas, a lei de causa e efeito, a lei da sincronicidade, a lei da ressonância, a lei de autorregulação e por aí afora, né? E os povos antigos, principalmente os povos antigos, né, se esmeraram muito em entender e sistematizar essas leis todas. A nossa cultura ocidental, greco-romana, cristã, capitalista ocidental, se esmerou muito e de uma forma muito eficiente na química, na física e na biologia, né? Então, as culturas... Hoje a gente está vivendo um tempo muito rico, muito interessante, onde a gente está podendo fazer esse encontro de culturas.
Por isso que a terapia do alinhamento energético me fascina tanto, porque ela me permitiu, por ser uma terapia que não é doutrinária, que não é dogmática, que não está a serviço de doutrina nenhuma, né? É uma técnica terapêutica que desenvolve o sexto sentido, a capacidade intuitiva, extrasensorial para a terapia, mas ela traz no seu bojo o que eu chamo de um caldeirão para ferver conhecimento. Então, o alinhamento energético permite, e lá no curso a gente faz isso, né? A gente traz, a gente cruza, faz pontes entre o Ocidente, o Oriente, conhecimento antigo, conhecimento moderno, ciência antiga, ciência ocidental, né? E isso é muito lindo, né? As psicologias do Ocidente e do Oriente, as medicinas nativas, africanas. Então, tudo isso a gente bota não como uma mistura para criar alguma coisa nova, mas como um caldeirão de conhecimento, né? Que é para a gente fazer pontes, para a gente entender as similaridades, né? Que as culturas trazem no seu bojo, e são muitas, né? E isso é uma coisa bastante bacana. O que isso tem a ver com o tema do nosso papo? Tudo. O que impede a gente de meditar? Vamos lá, vamos falar de meditação aqui rapidinho, só para a gente conceituar direitinho. Eu dei aula de yoga há muito tempo, uns 15 anos da minha vida, além de praticar há meio século. E recebi muito aluno, muito, eu dei curso de meditação, e muita gente vinha, professor, eu não consegui meditar. Aí eu falava, o que você fez? Eu fiquei tentando parar de pensar. E o que aconteceu? Eu fiquei com dor de cabeça. Então, se você quiser ficar com dor de cabeça, uma das formas eficientes é você sentar, fechar o olho e ficar tentando forçar a parar de pensar, que além de ser impossível, dá dor de cabeça. Então, ponto 1, meditar não é parar de pensar. Porque parar de pensar não existe, né? A gente vai parar de pensar às portas do nirvana, e isso vai demorar pra caramba. Então vamos baixar a bola aqui um pouquinho e ver o que é possível a gente fazer. E os sábios dos milênios lá atrás já tinham percebido. E o que eles fizeram? Criaram técnicas para que a gente saia de dentro da mente que pensa, já que a gente não pode fazer o pensamento calar a boca. Não tem botão de off, não tem botão de desligar, não tem torneira para fechar, né? Esse derramamento de pensamentos aqui que flui na nossa cabeça, não é? E é importante a gente falar do pensamento, porque isso que a gente acessa como mente consciente já é um produto final que vem, sabe lá de onde? Dos milênios, né? Que vem pegando material de todas as nossas vidas passadas, pegando o material das nossas gerações passadas, pegando o material dessa vida desde o ponto zero da nossa concepção na barriga da nossa mãe, pegando o material da conexão, né, morfogenética ou no inconsciente coletivo ou akáshica que a gente faz com a grande mente universal, com o inconsciente coletivo. Então é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa que a gente carrega, né? No nosso DNA. Epigeneticamente está tudo aqui no DNA. Hoje a ciência já sabe que o DNA ele não carrega só cor de olho. Ele não transmite só característica física, né? Vem características psicológicas, emocionais, né? Tendências a questões comportamentais, emocionais, sistemas de crença, padrões de comportamento, né, que vão se perpetuando gerações após gerações, encarnações após encarnações, e a gente vai trazendo tudo isso. Voltando, deixa eu dar uma voltada aqui, lá para a psicologia hindu, lá do começo, quando eu falei para vocês que a semente da história dos nossos sofrimentos é esses dois mecanismos, um da nossa dimensão emocional, um da dimensão mental, tudo que a gente apreende pelos 5 sentidos, e internamente também,
na aferição do corpo mental? Se a gente vê uma imagem, automaticamente, né, o psiquismo relaciona com o nome. Isso chama Namarupa, nome e forma. A gente encapsula as coisas em nome e forma. E a outra é a aferição do corpo mental. Aquilo que tem um nome e uma forma, aquilo é desagradável ou agradável, provoca prazer ou dor, é confortável ou desconfortável, eu gosto ou não gosto. Isso chama Raga Dvesha. Isso encapsula, né? Isso encapsula e vai forjando a nossa visão de mundo. Bom, quando eu digo para vocês que tudo que eu disse para vocês que tudo que a gente vive geram duas resultantes, o que eu senti com a experiência e como eu suponho que ela aconteceu, o entendimento, a percepção que eu tive da experiência, isso gera, com o nome hindu, já que a gente está falando da psicologia da Índia, isso gera uma impressão, que é o que no alinhamento a gente chama de corpo de dor, e outros caminhos, como eu falei, chamam de subpersonalidades. Uma unidade, um software, um programa, um software com bug. Uma unidade experiencial, vivencial, em sofrimento, oriunda, né, de uma vivência que a gente teve e que a gente não deu conta. E que gera um sofrimento na gente. Isso na Índia se chama samskara, ou no budismo sankara. É uma impressão. Essa impressão pode ser mais forte ou menos forte aí, claro, eu não tenho como não generalizar, mas cada caso é um caso, tá? E o que os sanskaras geram? Isso é muito interessante, né? Eu apreendo a vida, tudo que eu apreendo ganha um nome e uma forma, ganha uma caracterização, né? Uma conceituação, se é confortável ou não, se eu gosto ou não, né? E aquilo gera, além dessa impressão emocional, o que eu senti, né? A conceituação temática. Como é que eu suponho que aquilo aconteceu? Repara, eu estou repetindo e fazendo essa ponte para a gente ver como a gente encapsula, né? Como a gente blinda, como o nosso psiquismo funciona dessa forma, mantendo a gente preso, né? Nessa excessiva singularidade, né? Nessa separação dessa grande unicidade que é toda a existência, que é todo o universo. Os sanskaras, que são as impressões, que são os corpos de dor, vão gerar duas coisas. Vão gerar vasanas. Vasanas são tendências. Tendência, né? A nosso caráter, personalidade, a construção dos nossos sistemas de crenças, dos nossos padrões de comportamento. Isso são as tendências. Vícios, manias, né? Padrões de relacionamento. Isso é uma das coisas que os sanskaras, que as impressões vão gerar. Tendências. E outra coisa que as impressões vão gerar são os vrittis. Vrittis é esse monte de pensamento que a gente tem na cabeça. Eu estava falando que esses pensamentos, os vrittis, né, os pensamentos discursivos que a gente tem o tempo todo, que não tem botão de off, eles vêm dos antanhos do tempo. Eles vêm, como eu falei, trazendo material de várias origens, né, dos primórdios do tempo. Quando isso deságua aqui na nossa cabeça como pensamento consciente, racional, intelectual, já é um produto final para lá de manipulado, resistido, controlado, reativado, né? Pouquíssimo confiável para um mergulho interno de autoconhecimento. Pouquíssimo confiável. Porque a função da mente racional, intelectual, discursiva, consciente, não é essa. A função dessa mente é lidar com o mundo externo, com o mundo concreto, com o mundo tridimensional, com esse mundo real que a gente vive, né? A gente tem uma mente consciente
que agrega memória, aprendizados, expertises práticas e logísticas na vida, experiência de vida, conhecimento, para a gente lidar no mundo objetivo, no mundo concreto. A vida de relações, a vida profissional, a vida social, a vida conjugal, a vida familiar, né? Essa vida externa, concreta. E a gente usa muito mal. Muito mal. Né? Quando a gente precisa ter foco, quando a gente precisa ter capacidade, competência, né? Para que essa mente racional possa ser muito potente, isso dá muito trabalho. Porque essa mente, né? A gente não teve nem muito aprendizado cultural de como fazer dessa mente uma ferramenta potente, né? É pouca gente que tem essa capacidade de ter muito foco, uma mente muito potente, muito brilhante, muito focada, muito eficiente. E aí, essa mente que fica a mil, essa mente que não tem capacidade de estar sob controle, né? De estar sobre rédeas, né? Existe essa imagem na Índia que é interessante, a mente é uma carruagem com cavalos, né? E a gente deveria estar com a mão na rédea para controlar essa mente. Quando eu falo de controle, eu não falo do controle da psicologia. Eu falo do controle do yoga, que é muito diferente, né? Não é um controle que restringe, que reativa, que resiste, né? Que defende. É um controle que orienta, que domestica, né? Que civiliza e potencializa essa nossa mente. Então, o que incomoda a gente na meditação, gente, essa mente a mil. Essa mente a mil, que a gente, por N razões, não aprendeu o que fazer com ela. Por isso que quando a gente senta para meditar, a gente não consegue, né? Porque, vou repetir para quem está chegando, meditar não é parar de pensar. Meditar é sair de dentro da mente que pensa. E o que é interessante é que nos meus cursos de alinhamento eu falo muito em relação também a canalizar. Ou seja, a botar a serviço da terapia essa ferramenta extrasensorial, transpessoal, que é o sexto sentido. A mente vai continuar falando. Não tem como calar a mente, desligar a mente, para você poder canalizar. Então você tem que aprender a sair de dentro da mente que pensa para poder fazer o trabalho de canalização, porque a mente não cala a boca. Essa mente desesperada que a gente tem, histérica que a gente tem, ela não cala a boca quando a gente quer. Aliás, nada acontece quando a gente quer, né? A gente não fica doente quando quer, não fica curado quando quer, a gente não tem controle nenhum sobre o corpo nem sobre a mente, né? Vamos, né, começar por aí. Então, talvez uma chave, né, que os caras descobriram lá 5.000 anos atrás, seja a gente treinar, né, porque nada a gente aprende sem treinar. O cérebro, eu falo isso muito para os meus alunos, o cérebro precisa que a gente repita. Por isso a meditação é diária, para que a gente repita e desenvolva novas vias neurais que vão sofisticando, né? Tudo que a gente repete, vou falar, coisas úteis, né? Para as inúteis também, mas coisas úteis, vai se sofisticando. É como aprender um idioma, como aprender a tocar um instrumento musical, como aprender qualquer coisa. Você repete, o cérebro estrutura novas né, vias neurais cada vez mais sofisticadas e você vai ficando cada vez mais sofisticado, cada vez com mais expertise nisso que você vem treinando. Por isso que meditar é a mesma coisa. Não é porque meditar vem de uma espiritualidade, tarará, que vai ser diferente, vai rolar mágica, não vai mesmo. Dá trabalho? Dá. Meditação é muito simples, a coisa mais simples do universo, mas é difícil. É difícil.
É difícil para quem vive nas cidades do século XXI encontrar tempo, uma meia hora, uma vez, 2 vezes por dia, para sentar, encontrar silêncio, encontrar solidão, para poder sentar, fechar o olho e usar alguma técnica que vai ajudar a pessoa a aprender a sair de dentro da mente que pensa. A meditação é o relaxamento da mente. Então, qualquer coisa que traga rigidez, culpa, cobrança, irritação, e facilmente isso acontece na meditação, mela o processo. Mela o processo. Porque, repito, a meditação é o relaxamento da mente, entre outras coisas. Isso tudo, né? Essa buzinação mental é o que incomoda também o nosso relaxamento. Né? É o que incomoda a gente não só ter uma atitude relaxada na vida, né? Muito difícil, repito, para quem vive nas cidades no século XXI. Dr. Reich, que foi o pai das psicologias corporais, ele diria que nós vivemos uma simpaticotonia crônica. Né? A gente vive uma situação climática, né? Além da questão climática que a gente está vivendo, né? De buraco de ozônio, de efeito estufa, de aumento de CO2, do aumento do clima, a gente também vive, nas grandes cidades principalmente, o fato de que a atmosfera, além de oxigênio, nitrogênio, azoto, não lembro mais, tem medo. O medo passou a ser um componente presente na atmosfera das grandes cidades. Né? Medo do futuro dos filhos, medo de ser assaltado, medo de perder o emprego, medo de roubarem o carro, de assaltarem na rua, de assaltarem os filhos, medo de não ter dinheiro no futuro, de ficar doente. Então, a pressão profissional, a pressão política, a pressão urbana, né? Tudo isso faz com que a gente viva uma situação fisiológica muito simpaticotônica, muito simpático-patológica. O estresse é exatamente isso. Né? O estresse é a normalização de um anormal no nosso corpo, que é o que se chama o estado de luta e fuga. Né? A gente entra num estado de estresse, onde o sangue recebe um banho de adrenalina, noradrenalina, dopamina, cortisol e por aí afora, e aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a temperatura corporal, aumenta a frequência dos pensamentos, a respiração começa a ficar alta, curta e rápida. E todo esse conjunto, né, vai cronificando uma situação que a gente chama modernamente de estresse. E aí a medicina fala que isso pode levar a uma fase de alarme, que é quando começa a aparecer insônia, gastrite, impotência, enfim, enxaqueca, né? E a fase de falência, que é quando a gente faz um AVC, faz um infarto, faz um câncer, né? Tudo isso por uma cronificação. Então, o que está se vivendo, principalmente nos grandes centros hoje, no mundo urbano moderno, é uma cronificação. Claro, eu estou generalizando, mas também simplificando ao mesmo tempo, porque é muito mais complexo do que isso. Né? As causas são ambientais, as causas são nutricionais, as causas são genéticas, tem causas que são kármicas, sistêmicas, enfim, é um complexo, é uma teia de causas e efeitos, né, que geram tudo isso. Mas como a gente está falando de meditação e relaxamento, e isso reporta mais ao nosso estado mental, eu estou dando esse passeio por aí e fazendo esse link também com o nosso corpo, porque uma coisa é a mesma coisa. Né? Eu falei outro dia, numa experiência de respiração no curso, agora no Carnaval, que a gente aprende no yoga, que a velocidade da respiração,
a frequência da respiração, está diretamente relacionada à velocidade do pensamento, à frequência do pensamento. Se você desacelera um, você desacelera o outro, né? Isso é uma das almas da meditação, porque quem medita sabe. Quando você senta para meditar e fecha o olho, né? Gente, meditar é só sentado, tá? Deitado é relaxamento, é outra coisa. Quando você senta e fecha o olho e usa uma técnica qualquer, a primeira coisa que acontece, muito rápido, é cair a frequência da respiração. E cai muito, e muito rápido. Por quê? Qual foi a sacada dos velhos lá atrás? Para forçar uma desaceleração da mente. Então, eu uso uma técnica que, no primeiro momento, vai desacelerar a minha respiração para que isso puxe a desaceleração do meu pensamento. A aceleração do pensamento também está relacionada com a aceleração, né, da respiração. Pilhou um, pilhou o outro. Tá? Isso é muito importante ficar bem claro para a gente. Por isso que fazer yoga... Perdão, dei uma engasgada aqui. Quando a gente faz um trabalho de reeducação da respiração, e isso acontece muito no yoga, no trabalho com os pranayamas, quando a gente recupera a função diafragmática da respiração, lembra que o estresse faz a respiração ficar alta, curta e rápida, e isso acelera, além de acelerar o coração, a pressão, aquela lá, vai acelerar a nossa mente também. Mas quando a gente faz uma reeducação respiratória e que a gente reabilita a plena função do diafragma, né? O diafragma é um músculo importante, ele separa o abdômen do tórax e ele é o grande massageador interno. A gente não pode esquecer que tudo dentro da gente está em movimento e tem 75% de líquido. E o diafragma é o grande massageador e o estresse vai fazendo o diafragma ficar parado. Vai freando, né, essa dinâmica do diafragma. Quando a gente reabilita essa respiração, quando a gente reabilita uma respiração que é profunda, que tem uma boa expiração, a gente acha que o importante só é inspirar. Não. No yoga, o ideal é a gente chegar a conseguir 2 tempos de expiração para cada um tempo de inspiração. Isso seria o basicão. Né? A importância de soltar o ar. Né? Soltar o ar está relacionado com relaxar. Olha como uma coisa se liga com a outra. Então, quanto mais eu habilito o meu corpo a expirar, né, mais eu me habilito a distensionar. Olha que coisa interessante. Inspirar é yang, expirar é yin. Inspirar é ativo, expirar é passivo. E isso deveria estar equilibrando a gente nessas 2 polaridades que são todo o universo. É o yin e o yang. Mas não. Né? Hoje a gente está vivendo esse desequilíbrio imenso, né? Em todos os setores da nossa história, né? Não só climático, como nutricional, como relacional, emocional, psicológico e principalmente as pessoas que vivem nas cidades. Eu estou falando tudo isso para dar uma pilha aqui da importância de meditar e relaxar. E o que atrapalha a meditação e relaxamento é uma mente que está a 1000. E o que atrapalha uma mente que está a 1000, entre outras coisas, é respirar mal. Não é? Eu juro que eu não estou fazendo tudo isso para fazer uma propaganda, tá? Mas, por acaso, entre aspas, gente, eu tenho cursos na Hotmart exatamente sobre isso. Porque eu trabalhei muito tempo. Né? É um assunto que eu conheço muito bem. Que eu trabalhei com centenas de pessoas, anos da minha vida. Vou falar de milhares, porque se eu botar yoga, massoterapia, terapia de respiração, alinhamento energético, constelação, reiki, eu boto milhares de pessoas que têm passado nesses 30 anos pela minha vida como clientes e como alunos. E esses treinamentos na Hotmart, quando eu conceituei, justamente a ideia foi, eu não quero fazer
coisas formativas. Eu estou há, sei lá, 25 anos formando terapeuta. Eu quero fazer alguma coisa que eu possa colocar esse meio século. Eu posso falar de meio século, né? Estou com 69 anos. Eu comecei exatamente com 19 anos, a minha história. Meio século de estudo, de pesquisa, de prática, de curso, de aprendizado, de ensino, de prática clínica, né? Como é que eu posso colocar isso para pessoas comuns, de uma forma que tenha conteúdo consistente, mas simples, que tenha práticas profundas e potentes, simples, e que sirva para qualquer pessoa, que não seja doutrinário, que não seja erudito, né? E eu fiz. São 7 cursos que estão na plataforma da Hotmart. Na minha bio tem alguns. Um outro conceito que eu tive também que foi muito legal, quando eu bolei isso, eu falei, bom, como são muitos temas, né? Eu tenho um que é a cereja do nosso bolo, que é o Despertar, que é um curso de desenvolvimento e educação da sensibilidade e da sensitividade. Eu fiz um de xamanismo, fiz um de chakras. Aí, chegando no nosso assunto, tem um só de meditação, que é muito legal, muito basicão. Eu ensinei muito meditação. E uma das coisas que me nortearam quando eu fui ensinar, né, é que tudo que eu ensino como eu gostaria de ter aprendido. E eu tive ótimos professores. Eu tive excelentes professores na minha vida. Nos inúmeros cursos que eu fiz, eu tive excelentes professores. E um outro curso legal também, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, é um curso que chama Método Silenciar, que foi o primeiro curso que eu fiz na Hotmart. É meditação, relaxamento e respiração no auxílio ao tratamento do estresse, da ansiedade, da depressão e do pânico. Dá uma olhadinha lá, porque é super baratinho, 90 e poucos reais, você tem 5 anos de acesso, né? E é muito efetivo, é muito simples, é muito fácil, mas tudo na vida demanda algum esforço. Tudo na vida, para ter resultado, demanda alguma disciplina, algum esforço, e não tem como ser diferente, não é? Mas o mais importante para a gente hoje aqui é essa perspectiva de que a meditação e o relaxamento são 2 portas bastante importantes. Claro, alimentação também, exercício também, né? Mas como o nosso tema é esse aqui, né? O que te atrapalha para meditar e para relaxar, né? É a nossa mente, né? E o que na nossa mente cria atrapalhação, que cria o pensamento que atrapalha? São questões que a gente viveu e que a gente não deu conta e não resolveu. E ficam bombando aqui na gente, né? Como pendências, como ansiedade, medo, angústia, né? Como esse balaio de gato, né? Psicoemocional que a gente experimenta. E me parece, pela minha experiência pessoal, tanto como praticante, como professor, que meditação e relaxamento são 2 portas bastante simples e fáceis. Não é fácil, é simples. Por que não é fácil? Porque demanda compromisso. Demanda disciplina, demanda constância. Mas, gente, demanda uma constância michuruca. Né? Michuruca. Por mais estressada, ocupada, caótica que seja a sua vida, não é possível que você não tenha 15 minutos por dia para sentar e fechar o olho e ficar meditando um pouquinho. Não é possível. A gente cria tempo, a gente cria espaço, e cria mesmo. É só fazer algum movimento. E o que impede a gente de, quando a gente deita na cama, a gente fazer um relaxamento autodirigido? Ou, se você quiser, botar um áudio com um relaxamento guiado. O mínimo, né? Até para consecução disso aí, nem exige uma tarefa tão grande. Né? Meditar não exige que seja religioso, que tenha altar, que tenha ritual. Você pode até fazer tudo isso, mas não demanda nada disso. Nada disso. Demanda sentar e fechar o olho e utilizar alguma técnica.
No meu curso de meditação, eu, ao contrário da maioria dos cursos de meditação, que em geral pertencem a alguma organização e que te ensinam o método deles, no meu, que não pertenço a nada, né, e que circulei em tudo, quase tudo, eu ofereço os 3 mais basicões para você experimentar. E te dou um respaldo teórico bastante bacana e nada erudito, tá? Eu não tenho como não fazer esse merchandising aqui, gente. Eu não tenho nada contra merchandising, não. Eu tenho que vender os meus produtos. Mas eu estou inserindo isso aqui porque isso tem tudo a ver com o tema. E muita gente me pergunta, como é que eu faço para aprender a meditar? Como é que eu faço para aprender a respirar? Como é que eu faço para aprender a relaxar? E, gente, respiração, relaxamento e meditação é um tripé potentíssimo e que demanda... Eu não vou falar muito pouco, porque o efeito disso vai estar relacionado com o investimento que você fizer. Mas, cara, um pouquinho já ajuda pra caramba. Você meditar 15 minutos, meia hora por dia, fazer um relaxamento antes de dormir, né? Fazer um exercício de respiração de manhã, né? Uma coisa mínima. Inclusive eu ensino no curso, no Método Silenciar, uns truques muito legais para usar a respiração em caso de febre, pressão alta, ansiedade, depressão, né? Que ajudam muito, não substituem tratamento médico nem psicológico, mas potencializam muito, muito. Não só eu sei disso porque são técnicas muito antigas, como eu já sou antigo, né? Eu já uso isso e aplico isso há muito tempo em mim e nos outros, né? Então, gente, assim, a nossa mente a mil não tem botão de off, mas a gente pode ir desacelerando, a gente pode ir acalmando, a gente pode ir pacificando essa nossa mente emoções, né? Porque não tem como separar o psico do emocional. Até porque aquilo que eu falei no início, tudo que a gente vive tem 2 aferições, né? 2 resultantes de aferição emocional e psicológica. Então tá, né? É ponta direita e ponta esquerda. Psique e emoções trabalham juntas. E nem tão juntas. Tem aquela brincadeira que eu faço, que eu aprendi com um professor meu, né, que o grande problema da gente é que a mente vai de avião a jato e as emoções vão de fusquinha. Mas ainda com esse descompasso gigante, né, a gente pode aprender a dar a pegar um pouco as rédeas, né, dos nossos cavalos selvagens. Mas tem que treinar, tá? No dia a dia. O cérebro precisa que a gente repita qualquer coisa que a gente quer aprender. O cérebro precisa que a gente repita para instalar, né, novos programas sem bug, sem vírus, programa que não dá pau. Mas a gente precisa repetir, a gente precisa sobreinstalar. É o que os hindus chamam de criar uma segunda natureza. Isso não pode ser feito com rigidez, isso não pode ser feito com culpa e cobrança, e é um fio da navalha, né? Como ter disciplina e constância e, ao mesmo tempo, não ter rigidez, cobrança e culpa. Não sei, cada um tem que encontrar seu jeito. E como isso dá trabalho, muita gente não faz. Então vamos ter um pouquinho de trabalho, gente. Porque esse trabalho é aqui. Esse trabalho é com a gente. É com o nosso coração, com a nossa cabeça. Para que o nosso sentir, o nosso pensar possam alcançar alguma serenidade, alcançar alguma tranquilidade. Para que a gente possa dar uma operacionalidade mais potente ao nosso pensar e ao nosso sentir. Tá bom? Bom, enfim, o que eu posso falar mais aqui no fim do nosso programa? Quem quiser os meus 3 e-books, um sobre alinhamento energético, um sobre Yoga, Vedanta, coisas da Índia, e um sobre uma coletânea de textos sobre filosofia, terapia, espiritualidade, que é muito legal, que chama Um Outro Olhar sobre a Vida. Pede para mim que eu te mando de graça os 3 e-books, tá bom?
Eu tenho um canal de vídeos no YouTube com muito vídeo. Eu tenho um canal de podcast no Spotify e na Apple com muitos podcasts. É só você me procurar por lá, tá bom? E, claro, eu tenho que lembrar que senão a minha equipe dá bronca em mim. Esse ano, uma agenda bacana, um workshop presencial não, um workshop ao vivo, online comigo, todo mês. Mês passado foi de sensibilidade, sempre vai ser um tema que tem a ver com algum dos cursos, para justamente ir fechando, né? Todos os cursos conversam entre si. Isso foi um conceito que eu tive também. Então, esse mês, no dia 22 de março, na parte da manhã, a gente vai ter um workshop que eu ainda não sei se vai ser sobre xamanismo ou sobre chakras. Mas não importa, se tiver um, depois tem o outro, tá? Porque tem esses cursos na Hotmart. Então tá, beleza, gente. Eu acho que tá um tempo bom, já tem 1 hora aqui de papo da gente, tá? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, eu estou à disposição. Na minha bio tem informação sobre algumas atividades e nas redes sociais por aí me sigam. Terça e quinta eu estou sempre aqui. Roda de cura na terça, jogando conversa dentro na quinta, sempre às 20 horas. Beleza? Beijo grande para todo mundo. Namastê. Meditem, relaxem. Se não conseguir, pede ajuda.